Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. Eu tava voltando de Manaus, né? Uma viagem bem longa, passei o dia inteiro hoje, que me recebe muito bem. Então aproveito aqui também para agradecer todo o carinho que eu tive em Manaus, cara, que foi muito fundo do meu coração. E bom, vamos aqui atualizar as informações do Vasco. Vamos falar, é claro, né, da partida de ontem, repercutir a entrevista coletiva de Emiliano Dias, que mais uma vez pediu reforços, né? Chegou a dizer, olha, eu não vou ficar falando aqui de reforço toda hora. A gente já pediu e tá aguardando. Enfim, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre um volante do Vasco que foi emprestado. Vamos falar também sobre Duqueiroz, né, que foi pro Grêmio, e você vai entender mais ou menos por que a negociação com o Vasco melou. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, e começo falando aqui da FUT Fanatics. Tá aparecendo aí na sua tela a camisa nova do Vascão manga longa, hein? E você pode comprar essa versão lá na FUT Fanatics, tem o link aqui na descrição desse vídeo. E se você utilizar o cupom MACHÃO10, você ganha 10% de desconto na sua primeira compra, beleza? A camisa tá lindíssima, muito, muito bonita mesmo. O Vasco mandou muito bem nessa camisa e você pode adquirir lá na FUT Fanatics. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Vamos começar falando do jogo de ontem, né? Jogando em Manaus, o Vasco venceu por 1-0 a equipe do Audax. A atuação do Vasco foi um pouco frustrante, né? O torcedor esperava mais, até por conta da fragilidade da equipe do Audax, né? O Audax que ainda não marcou gols no campeonato, o Audax ainda não pontuou no campeonato. Todo mundo esperava uma exibição melhor do Vasco, mas o Vasco venceu por 1-0 com o gol do David, né? Marcando seu primeiro gol com a camisa do Vasco da Gama. E o que chamou muita atenção também na partida do Vasco ontem foi a estreia de Pablo Gadames, né? Que fez uma excelente partida, jogou muito bem realmente e chamou a atenção positivamente, né, da torcida vascaína. De resto, o Vasco, enfim, ficou devendo, né? Ficou devendo ali na apresentação. Um dos jogadores mais exaltados pela torcida ontem em Manaus foi o atacante Rossi, ele que é do estado do Pará, que fica na região norte e tem muita identificação ali, né, com todo mundo ali, com os vascaínos da região norte. E, cara, o Rossi foi exaltado ali durante todo o tempo, né? Desde que o Vasco chegou, durante a partida, quando ele estava no banco, quando ele entrou. E após a partida, eu entrevistei o Rossi, né? Eu vou colocar aqui o que ele disse, falando sobre essa recepção, esse carinho da torcida em Manaus, e também falando sobre a vitória do Vasco 1-0 sobre o Audax. Confira só. Agradecer pelo carinho de todo mundo. Se a gente chegar todas as vezes de madrugada, o aeroporto vai estar lotado, porque o Vasco é gigante, é o Brasil todo, e não seria diferente que Manaus. Agradecer mais uma vez pelo carinho, espero que a gente possa voltar mais uma vez aqui, ou duas vezes, ou 3 vezes. E enfatizar a vitória de hoje, né? Importante, a gente precisava, o Ramon estava cobrando, a gente não precisava, a gente não imaginava que ia ficar 3 jogos sem vencer, com o plantel que a gente tem, com o treinador que a gente tem. Então, importante a vitória e agora focar nos 2 clássicos que tem pela frente. Quem também falou após a partida foi Emiliano Dias, né? Primeiro ele disse que não ficou satisfeito com a atuação ali do Vasco no jogo, mas fez questão de exaltar o grupo, que o grupo do Vasco é um grupo muito bom, é um grupo muito dedicado, enfim. Deu aquela cutucada na atuação, né, que poderia ter sido melhor, mas também valorizou a vitória. Confira. Nós é difícil que fiquemos satisfeitos depois de um jogo, mas porque sabemos a qualidade do grupo, o que pode dar. De 26 finalizações que a gente tuvo, foi pouco, mas el comienzo del año, vamos a seguir trabalhando, mas ficamos muito contentos com o grupo porque se mostrou uma solidez que nos últimos jogos de Flamengo para cá se mostrou e estamos contentos. E depois Emiliano pediu reforços, né? Mais uma vez ele fala sobre reforços. Ele foi perguntado sobre a necessidade do Vasco, sobre as carências do Vasco. Ele fala, olha, eu não vou ficar aqui o tempo inteiro falando sobre reforços porque não tem necessidade. A gente já pediu, a gente sabe o que tem que ser feito e tá esperando, né? Tá esperando. Praticamente manda ali um recado, né, para 777 que realmente precisa contratar. E todo mundo sabe que precisa contratar, né? O Vasco tem um elenco que ainda é muito frágil, principalmente do meio para frente, né? Tem poucas opções do meio para frente.
sem Payet e sem o Verratti, o time fica muito enfraquecido, né? Tem que chegar a contratações. Confira o que disse o Emiliano Dias. A gente não pode ficar aqui sempre falando o mesmo. Precisamos e a gente falou. Mas nós, de que chegamos a Vasco, temos que encontrar solução. O treinador tem que encontrar solução. Então tratamos de probar una cosa, probar otra, porque si ficamos lamentando el que lleva 6 meses acá en Vasco, sabemos lo duro que fue ficar en primera división. Y este grupo fez mucho trabajo para eso. Entonces nosotros ficamos lamentando lo que acontece, queremos, mas gente, el grupo está mentalizado que tiene que seguir trabajando y tiene que dar lo mejor para... Porque Vasco el año pasado brigó, porque de que llegamos nosotros salimos séptimo. Y vamos a continuar brigando hasta el fin, luchando. El grupo tiene una mentalidad fuerte, que sabe que no se va a relajar nunca. Venga quien venga, acontece que acontece, el grupo va a seguir luchando porque esa es la mentalidad del grupo. Y sí, ojalá Dios quiera puedan venir. Então tá aí, né? Deixou claro que realmente tá esperando contratações. Bom, e um jogador que o Vasco estava negociando, ficou bem próximo de trazer, mas acabou não acontecendo, foi o Duqueiroz, né? Jogador do Zenit, que era do Zenit, acabou fechando com o Grêmio. O Vasco estava com praticamente tudo certo com o Duqueiroz, porém acabou esbarrando ali numa questão geopolítica, né? Numa questão ali dos conflitos entre Ucrânia e Rússia, e os Estados Unidos têm algumas sanções, né, à Rússia, e por conta disso, empresas norte-americanas não podem negociar com algumas empresas russas. E o jornalista Tanguy, que é especialista, né, em geopolítica e é vascaíno também, ele explicou por que isso aconteceu e quais eram as punições que a 777 poderia tomar caso contratasse o Duqueiroz junto ao Zenit, e explicou, né, por que essa negociação com o Duqueiroz melou. Confira. Guerra, né? A guerra vai completar 2 anos daqui a pouco, né? A guerra começou em fevereiro de 2022, né? No final de fevereiro, foi que a gente teve ondas e mais ondas de sanções contra a Rússia. Essas ondas, elas sempre têm por objetivo prejudicar a Rússia economicamente. É claro que há uma série de outras sanções políticas, diplomáticas e tal, mas o grosso das sanções, as principais sanções foram econômicas. Como é que você prejudica um país que tem como grande foco da sua economia a energia, né? Sancionando principalmente o setor energético. Então, a Gazprom foi uma das empresas que foi mais sancionada, né? Então, como é que funciona exatamente essas sanções, né? Eu acho importante que a gente entenda também. Essas sanções, normalmente, elas estabelecem que uma empresa que faça negócios como empresa sancionada não vai poder fazer negócios, por exemplo, dentro dos Estados Unidos ou utilizando até mesmo o dólar. Então, claro que isso impacta, por exemplo, a 777, né, que é uma empresa americana, sediada em Miami, é proprietária do futebol do Vasco, mas se essa empresa faz negócio com o Zenit, que não apenas é um clube russo, mas financiado pela Gazprom, isso poderia levar a sanções contra a 777 também. A 777 ela poderia estar violando essas sanções. Eu imagino que deva ter alguém lá no compliance da 777 que fala assim, ó, gente, eu não recomendo. É um risco grande demais a ser assumido. É garantido que se, por exemplo, o Vasco contrata o Duqueiroz, né, junto ao Zenit, isso automaticamente levaria a 777 a ser sancionada de alguma maneira? Não, mas é um risco que certamente a empresa não estava disposta a assumir. Então tá aí, né? É só o Vasco mesmo, né? Só o Vasco mesmo, que tudo acontece com a gente, né? Até uma negociação que está praticamente certa, um conflito lá entre Ucrânia e Rússia acaba também interferindo numa negociação do Vasco. Enfim, vamos lá, o Vasco vai ter que buscar outra opção. E falando aqui em volante, o Vasco sacramentou o empréstimo do volante Cauã Barros para o Amazonas FC, clube de Manaus que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Barros foi emprestado ao Amazonas e sem opção de compra, né? Vai disputar essa temporada de 2024 lá pelo Amazonas. O jogador vai desembarcar no domingo para se apresentar ao Amazonas FC. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima.